Como vocês sabem, ouvintes, o nosso programa é transmitido ao vivo e a cores pelo site www.redejuridicatv.com.br. E os ouvintes que estão assistindo estão vendo aqui como a nossa mesa está interessante hoje, está bonita aqui com a presença da doutora Maíra. A parte bonita fica por conta da doutora Maíra. Quero saudar também e agradecer a presença do ilustre advogado, doutor Pedro Paulo Cajati, que nos honra aqui com a sua presença. E a Rede Jurídica TV, mais um evento que está patrocinando, vem aí a TV ECA, TV Estatuto da Criança e do Adolescente. Através de brincadeiras, educação, saúde, nós vamos passar conhecimento sobre os direitos da criança e do adolescente, com o debate pelas próprias crianças. Então, a partir de janeiro, essa será mais uma realização do programa Encontro com a Justiça e da Rede Jurídica TV. E também, a partir de janeiro, ouvintes, vocês vão receber todo o programa. Nós vamos sortear aqui entre os ouvintes que fizerem perguntas e os que estiverem aqui presentes, vamos fazer um sorteio de 5 exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precisamos divulgar a lei da criança e do adolescente, mas o nosso poeta está aqui com a pergunta engatilhada. Vamos lá, desembargador. Eu não queria perder a oportunidade de aprofundar a questão sobre esses 3 aspectos. Vamos ficar num só. A maldade, não é? O sadismo e a vingança. Como é que se opera a vingança, em especial contra esta vertente feminina, porque temos a prostituta, o pobre e o preto, né? Às vezes... E agora os petistas. É o quarto P do sistema prisional. Pretos, pobres, prostitutas e agora os petistas. O sistema é seletivo. Bem, a parte da indagação que eu queria fazer se refere a os petistas não. Realmente, assim, existe um quê de crueldade, sem dúvida alguma, em todo o sistema. O sistema, ele é violador de direitos humanos, sim. E, infelizmente, parte da sociedade acha que deve ser assim, porque acha que a pena... prisão é pena, né? Prisão não é... Ela pode até ter programas para ressocializar, e eu acho que é importante que tenha para estudo, para trabalho, mas prisão é pena. E há quem acha que essa pena tem que ser uma pena cruel, né? Quanto mais cruel, melhor. E isso aparece muito nitidamente no sistema. No caso das mulheres, isso também aparece. Com um viés de um preconceito de gênero, uma discriminação de gênero muito forte, né? Se o sistema é cruel para homens, ele é ainda mais cruel para mulheres. Primeiro porque é um sistema pensado por homens, construído para homens e apenas adaptado para mulheres. Durante muito tempo, a população prisional foi predominantemente masculina, ainda é, mas está crescendo tanto o número de mulheres que em pouco tempo isso pode até mudar ou se equiparar, porque realmente a população prisional feminina tem crescido muito. E, na verdade, ela acaba ocupando um espaço que pela sociedade não poderia ser dela, né? Ela sofre um estigma e um preconceito ainda maior, esse estigma de mulher criminosa, de mulher que cometeu um crime num espaço masculino, que é esse do crime. E ainda com todos os outros preconceitos enraizados. Então, é comum, por exemplo, ouvir em relação a essas mulheres que estão com a criança pequena, o bebê pequeno, mas a culpa é sua, você que está aqui, se ele está aqui, a culpa é sua porque você que entrou aqui dentro. Então, se está acontecendo alguma coisa com ele, a culpa é sua. Quem mandou você ter filho? Quem mandou você ter filho? Quem você mandou engravidar e cometer crime? Agora até o pessoal da saúde está falando isso para a mulher, né, que está ameaçada da zika, e fala assim, você que foi engravidar, a culpa é sua. Então, a culpa é sempre da mulher. Assim como também é da mulher a culpa pelos crimes que o filho dela cometeu. Isso é muito comum a gente ver. Não à toa elas sofrem revista vexatória. Elas sofrem porque são as mulheres que sofrem a revista vexatória predominantemente, porque se os homens sofressem a revista vexatória, isso já tinha acabado há muito tempo. Mas como são as mulheres que sofrem, elas também têm essa carga aí de preconceito muito forte. Então eu vejo essa punição que vai além da pena privativa de liberdade. Tá? Quando uma mulher ela é proibida de ter contato com seu filho no momento da prisão, o que viola as regras de Bangkok, que são regras instituídas sobre o encarceramento feminino, que prevêem que no momento da prisão ela pode dar um telefonema, ela pode fazer alguma diligência para saber com quem vai ficar o seu filho.
né? Se vai ficar com uma irmã, com uma vizinha. Ninguém cumpre isso, ela é proibida completamente de fazer esse contato. Então ela entra no sistema angustiada de saber o que vai acontecer com meu filho. Olha, isso é impressionante. Eu inspecionava a unidade masculina, os presos perguntavam: como é que está meu processo? Quanto tempo eu vou demorar para sair daqui? Eu inspecionava uma unidade feminina, as mulheres perguntavam: onde está meu filho? O que aconteceu com ele? A senhora consegue ver notícias para mim? Porque esse filho está do lado de fora, está sofrendo. E quando o homem é preso, a mulher mantém a família do lado de fora. E quando a mulher é presa, a família se desfaz. Porque ela é abandonada lá dentro. Eu perguntar, nos presídios onde estão os homens, no dia de visita, tem uma fila de mulher do lado de fora. É a mãe, a irmã, a prima, a namorada, as namoradas, as esposas, a amante, a filha. Tem uma fila de mulher que não tem tamanho. Nos presídios femininos, nos lugares que tem mulheres presas, não tem fila de homem lá de fora. Não tem, desembargador, não tem. No dizer de Nelson Rodrigues, tem um livro com esse título, são Cemitérios de Mulheres Vivas. Elas ficam completamente abandonadas. Por quê? Primeiro que se ela tinha um companheiro, esse companheiro é o primeiro a abandonar. Tá? Seja porque ele está preso também, seja porque ele abandonou quando ela foi presa. Ela que está presa, mas ele está com habeas corpus, né? Pois é. Seja porque ela não poderá cumprir com seus deveres conjugais. Seja por isso, seja porque era ela. Às vezes a polícia bate. É antigo, hein? Está no Código Civil. Está no Código Civil. Às vezes a polícia bate a porta de uma determinada casa por uma denúncia qualquer de tráfico de drogas, por exemplo, e está à procura do homem. Mas é ela que está em casa, é a mulher que está em casa com os filhos, então é ela que é presa. Né? Então, isso acontece e muitas vezes. Então, ele realmente abandona. Se ela tem uma mãe, uma irmã, uma outra mulher para visitar, normalmente essa pessoa já está encarregada de cuidar dos filhos dela. Né? Porque às vezes ela tem 3, 4, 5 filhos. E então já é um trabalho enorme para essa mãe, para essa irmã, para cuidar do filho lá de fora, e às vezes ela não consegue ir visitar a mulher encarcerada. Então é um abandono enorme, o que também torna essa prisão ainda mais cruel. Ela sofre, portanto, penas que vão além da privativa de liberdade e que não são impostas para um homem, sabe? Só são impostas para uma mulher. Esse distanciamento da família não é imposto para o homem, ele recebe a visita da família, mas para a mulher é imposta. O Conselho discutiu essa situação, o Conselho? Sim, na verdade, nós fizemos inspeções a unidades prisionais e sempre identificamos isso, e essa nossa pesquisa, que na verdade é uma pesquisa, não é propriamente do Conselho, mas minha e da professora Luciana Boatê, com outras 2 pesquisadoras, nós identificamos esses dados na entrevista com mulheres grávidas no sistema e mulheres com bebês pequenos. Isso é um dado muito impressionante. Doutora Maíra, O abandono. A senhora presidiu o Conselho Penitenciário representando a OAB. Institucionalmente, o que a OAB tem feito com relação a esses problemas? Bom, na verdade, eu entrei como representante da OAB antes e depois a presidência não tem propriamente uma representação institucional. A OAB, eu acho que nós temos uma coordenação nacional de acompanhamento do sistema carcerário, que foi montada pelo presidente Marcos Vinícius para inspecionar os sistemas, né, em cada estado. Então, nós vamos aos estados para fazer as inspeções e fazemos relatórios, encaminhamos esses relatórios aos órgãos competentes, judiciário, executivo. E por conta disso, acabei conhecendo vários estados com situações prisionais muito impressionantes, como Pará, por exemplo. Maranhão, uma coisa impressionante, mas eu acho que é objeto de um outro debate só para isso, para alguns estados. Pará, onde encontraram, inclusive, uma menina presa numa delegacia onde só tinha homens. Ela foi vítima de vários estupros. Eu nunca fiquei tão impressionada assim com o sistema quanto fiquei ali. Vi ratos, baratas, uma coisa impressionante. Presos em containers e tal. E aí, na verdade, fazemos, em geral, audiências públicas com esses órgãos e cobramos as providências. Mas desembargador é muito difícil, sabe? Porque relatórios há muitos. A Defensoria faz também. A OAB faz também. As comissões de direitos humanos dos estados fazem também. Todo mundo sabe que o sistema penitenciário está um caos. Só que acontece que é muito difícil resolver o problema se nós não diminuirmos o encarceramento. O CERN está na diminuição do encarceramento. Estrategicamente, o que a Defensoria Pública acaba de fazer, ela criou um fato político importante. Eu pergunto por que a OAB, né, que tem inclusive quase tantos presos
com advogados privados quanto a Defensoria Pública, acho que eu estou errando nesses dados, é bem menor. Mas por que a instituição OAB, Defensora dos Direitos Humanos, não faz isso de uma forma coletiva também? Outro problema que eu nunca vi um advogado fazer. Quem fica preso, tivemos aqui um exemplo no programa de hoje mesmo, quem fica preso ilegalmente tem direito ao ressarcimento por esse prejuízo. O Estado é responsável por esse excesso. Eu nunca vi ninguém entrar contra o Estado para exigir a indenização por essa injustiça. Eu nunca vi. Isso é uma coisa que todos os advogados deviam fazer. Talvez isso criasse um fato político para mudar o caos. Eu acho que pode ser uma ótima ideia. Nós estamos fazendo na OAB um curso sobre audiência de custódia. Só para lembrar, ele está preso justamente por causa do Poder Judiciário. Pois é. Isso é importante frisar bem. Nós estamos fazendo um curso na UAB sobre audiência de custódia, que eu considero uma luz no fim do túnel. Assim. Eu acho que a audiência de custódia pode realmente diminuir esse superencarceramento. Nesses casos que eu trouxe aqui da gravidez, tendo a achar e esperar que o juiz tenha mais sensibilidade ao ver ali uma mulher com 9 meses de gestação, 40 semanas de gestação na frente dele e que, portanto, não a encarcere e sim aplique outra medida alternativa. Então, tendo a ter muita esperança na audiência de custódia. Nós estamos fazendo um curso grande sobre audiência de custódia. A última aula é na segunda-feira que vem e posso até conversar com os advogados sobre essa questão da ação indenizatória. Embora, desembargador, os poucos casos que eu tenha tomado conhecimento, infelizmente o judiciário não concedeu a indenização. E entendendo que não havia aí causa de indenização, certamente com medo de todas as outras ações que poderiam vir decorrentes dessa. O judiciário tem sido... Já há precedentes, decisões do Supremo Tribunal Federal condenando, acho que o estado de Goiás. Tem um caso que muito impressionante, de exemplo disso, não no Rio de Janeiro, mas muito brevemente vou contar, um rapaz que foi preso por um crime que não cometeu, acusado de um estupro de uma menina. Os dados do processo eram completamente diferentes. A identificação do autor do crime era completamente diferente da identificação dele, isso no Amazonas. Ele foi preso, violentado por 60 presos na unidade prisional, contraiu HIV na prisão e depois se comprovou a sua absoluta inocência e ele foi inocentado com provas evidentes de que não tinha sido ele que cometeu o crime, pediu uma indenização para o Estado estava orçada em 172 mil, se não me engano, e o Estado não deu. Dizendo que no Amazonas, dizendo que não tinha elementos e que não tinha como comprovar. Até hoje ele está brigando por causa disso. Infelizmente, reconhecer essa responsabilidade do Estado é muito difícil. Banalização da vingança. Ou seja, a vingança deixa eu voltar aqui, que o senhor falou aqui muito rapidamente do exame criminológico. Eu sou juiz da primeira vara de ofício, eu sou titular, né? Estou convocado à 27ª Câmara do Consumidor, e o juiz, né, o meu vizinho da segunda vara de ofício era o atual juiz da VEP. Eu, quando assumi a titularidade dessa primeira vara de ofícios, que tem também competência para interdições, eu comecei a ver uma coisa que os psiquiatras, os psicólogos não. A pessoa tinha doença diagnosticada de acordo com o psiquiatra. Uns identificam uma coisa, o outro identifica outra. Eu cheguei à conclusão de que a doença não estava nos interditandos, mas no olhar dos psiquiatras, né? E passei a duvidar. Todo médico é maluco, então. Pois não, porque para uns, tem um lá que só identifica esquizofrenia. Outra patologia. Então eu passei a ver, né, que a doença estava no olhar deles e não no paciente, né? E não no interditando. E passei a duvidar desses laudos. Né? A minha crença na psiquiatria diluiu completamente, né, quando eu passei a ver, né, esses laudos, né, que faziam para me subsidiar na decretação, né, da declaração das interdições. Isso é a mesma coisa, né, são os mesmos psiquiatras, o conhecimento é o mesmo, o ramo do conhecimento é o mesmo, né, os profissionais são da mesma área. Tem alguma confiabilidade nesses laudos criminológicos
né, expedidos por psiquiatras e que acabam induzindo os juízes ou levando os juízes a essas decisões de soltura ou de manutenção do aprisionamento dessas pessoas? Não, mas empregado do Estado, né? Na verdade, eu não questionaria por conta dos profissionais. Até porque conheço vários bons exemplos. Eu falo da ciência em si. Assim, eu acho, até porque eu conheço vários bons exemplos. Eu questiono por conta da forma como é feita. Na verdade, é muito rápida essa entrevista do preso com o psiquiatra. E não é função do psiquiatra dizer, e nem pode dizer, até pelo resguardo da profissão, do sigilo profissional, se ele vai vir ou não vai vir a reincidir. Isso é uma responsabilidade que o Estado não pode colocar. É um exercício total de futurologia que o Estado não pode colocar nas mãos de um psiquiatra. Além disso, há um problema muito grave no Estado do Rio de Janeiro, que é o seguinte, não há concursos para médicos, psicólogos, assistentes sociais no Estado do Rio de Janeiro há muitos anos. A SEAP tem feito concursos para agentes penitenciários, o que é muito importante. Nós precisamos ter um número maior de agentes penitenciários, e é louvável, mas não há concursos para os outros profissionais há muito tempo. Outro dia estive na Alerj, numa audiência pública, com uma médica do sistema, que está no sistema há 20 anos e ganha R$2.000. Não há plano de cargos e salários para esses profissionais, não há concurso público e é evidente que eles não têm condição de dar conta de 46 mil presos no sistema, estímulo zero. E a Alerj contratou. E não há. Então, assim, eu questiono especialmente, eu acho que eu não tenho os elementos para questionar, não sou médica, então não tenho elementos para questionar a forma como é dado o laudo. Mas eu tenho certamente para questionar que uma entrevista super rápida é impossível que um psiquiatra consiga testar algo que o exame criminológico peça. E, além disso, na verdade, se ele estivesse fazendo um tratamento, que seria importante, acho que todo o sistema penitenciário precisaria ter psicólogos e psiquiatras para atendimento dos presos, né? Então, sem dúvida alguma, para essas mulheres, nossa, é muito comum caso de depressão no ambiente prisional e é evidente que vai ser. A Bárbara tinha problemas psiquiátricos muito graves, a mulher que deu à luz na cela, e precisava de tratamento específico. E é claro que é muito comum uma grávida estar com problema psiquiátrico no sistema, se já é hormonal, né, durante a gravidez, passar por uma série de mudanças hormonais e ter uma série de questões, a depressão pós-parto, etc., para qualquer mulher. Imagina para quem está no ambiente prisional, que não sabe o que vai acontecer com seu filho, que não sabe se vai ver seu filho depois. Então é evidente que precisaria que esses médicos estivessem dando esse tipo de atendimento. E claro que esse tipo de atendimento não pode depois constar num laudo se a pessoa vai ou não reincidir, porque aí não é o papel do psiquiatra. Doutora Maíra, foi espetacular aqui a sua presença, muito rica de informações, de dados. Eu só vou registrar aqui que o Marcos Soares fez uma pergunta, mas não dá mais tempo, Marcos Soares. Muito obrigado pela sua participação. Manchete Online Notícias, edição das 12 horas, com a apresentação de Enio Paes.